pode ter alguma coisa se movendo no seguinte sentido, olha, vamos isolar esse Bolsonaro, não dá mais para seguir com ele, não dá para aparecer na foto com esse cara, e vamos botar, olha, qualquer um que vença esse cara. É uma alternativa. Então é o seguinte, olha, a frase do Fernando Henrique é muito sintomática, né? Olha, ele falou, olha, se não tem cão, vamos caçar com gato. Se não tem ninguém do PSDB que se viabilize, se não tem ninguém da terceira via que se imponha contra o Bolsonaro, vamos caçar então com o Lula. Então, ele legitimou o Lula. Agora, ele fala em nome dele, do PSDB, ou ele representa interesses internacionais? Essa dúvida eu tenho, né? Será que a normalização do Lula também não passa por uma aceitação dos Estados Unidos de que, bom, talvez ele seja o melhor instrumento para que o Biden tenha uma pessoa legal para sair na foto aqui na América do Sul, um bom aliado? Talvez. Né? Então, eu considero essa possibilidade também. E não sei, quer dizer, assim, agora, os detalhes de como que foi organizado esse encontro, tudo isso ainda está um pouco nebuloso. Pela sua resposta, Leonardo, evidentemente essa é uma estratégia Biden-Harris. Me parece também. Não há a menor dúvida, baseado no que você contou agora. John Kerry, imagina, John Kerry é uma velha raposa dentro desse sistema. Exatamente. Isso, do jeito que está sendo jogado, dá a impressão de que a resistência Biden-Harris, Obama-Biden 3.0 contra o Lula estaria diminuindo aos poucos. Ou seja, essa é a interpretação, digamos, benigna da história, né? Eu não confio em ninguém dessa cúpula democrata e desse sistema democrata. É um bando de canalhas pesadíssimos. E isso a gente tem desde a época Clinton, a gente tem todos os precedentes, todas as intervenções diretas e indiretas deles pelo mundo, toda essa postura do Obama de garotinho bem, como é que chama, bem crescido dentro do sistema e que se revelou um sanguinário pior do que a era Bush. Então eles são muito perigosos. E eles são muito bons em táticas diversionistas, né, Leonardo? Eles são bons em táticas diversionistas. Diga. Não, você falou da hipótese benigna, mas eu vou te perguntar da maligna também. Só queria responder aqui ao Tomás Chan, que ele fala, acho relevante que o Lula foi o primeiro a postar a foto. É porque o almoço foi numa segunda-feira e o Lula postou a foto na quinta. Isso virou notícia na quinta, sexta, estava na capa dos jornais e tal. Mas eu acho que o Lula não postaria a foto sem ter combinado com o Fernando Henrique, né? Porque assim, quer dizer, foi um encontro, quer dizer, quando tornaram público, não torna público sem que o outro concorde. Acho. Mas pelo que você conta, Leonardo, dá a impressão de um relutante Fernando Henrique, não? Nem tanto, viu? Na verdade, antes disso, o Fernando Henrique deu umas 3 entrevistas aí, porque ele dá entrevista quase todo dia, dizendo que não, no segundo turno vota no Lula, etc e tal. Depois que o Lula publicou a foto, como houve algumas reações negativas no PSDB, porque a foto enfraquece muito a chance eleitoral do PSDB, ele deu algumas declarações mais relutantes, mas quando ele fala o seguinte, olha, quem não tem cão caçar com gato, ele está dizendo o seguinte, olha, não há alternativa viável para derrotar o Bolsonaro que não seja o Lula. E o Lula está 15, 20 pontos na frente já no segundo turno e ganhando com folga. Se antecipassem as eleições hoje no Brasil, se fosse hoje, o Lula era presidente, né? Então esse é um ponto, mas eu queria ouvir de você o que seria uma hipótese maligna. A benigna, então, olha, cai a resistência dos Estados Unidos a Lula. E a maligna? A maligna é vamos instrumentalizar a possibilidade da candidatura Lula até o último minuto, enquanto a gente continua trabalhando no que a gente quer mesmo, que é a terceira via, que é o que eles querem mesmo. Veja bem, Leonardo, acho que todo mundo no Brasil não pode jamais esquecer o background. Essa é a gangue que estava por trás do golpe contra a presidente Dilma. Não se pode esquecer isso, de jeito nenhum. Não é que eles tiveram uma conversão de estrada para Damasco, agora nos últimos meses, não é isso. O objetivo fundamental desse extrato do establishment americano
para a América Latina inteira, e no caso do Brasil, porque o Brasil é o grande protagonista, é subjugação, exploração de riquezas naturais, impedir um Brasil que seja soberano, como a Rússia e a China são poderes soberanos, e como o Irã, dentro dos limites do Irã, sob sanções, cercado, bases militares de todos os lados, é um soberano também. Para essas camadas do establishment americano, isso para o Brasil é inadmissível. Isso ficou absolutamente provado com o golpe de 2016. Eu acho que não se pode tirar isso da equação de maneira nenhuma. Claro, seria muito legal, do nosso ponto de vista, pensar na hipótese benigna, né? Eles estão se rendendo às evidências. O Lula é não só o grande líder da América Latina, como um dos grandes líderes do Sul global, se não o grande líder do Sul global. Ele pode voltar e, finalmente, temos um diálogo com um parceiro de peso no principal país da América Latina. Por isso que eu qualifiquei como benigna. Portanto, todo cuidado é pouco, né? Exato. Olha, ótimos. Você resumiu para mim. E o próprio Bolsonaro, Pepe, ele falou uma coisa engraçada, falou, não estão satisfeitos comigo, votem no Lula, né? Então, se até ele está validando, como disse aqui a Regina, né? Aqui, ó. E o Éden está dizendo, a possibilidade do Lula querer unir todas as Américas para tentar diminuir o atraso em relação à Ásia. Essa pergunta que ele faz é muito interessante, eu já perguntei isso para o Celso Amorim também, mas isso dependeria de uma mudança completa do paradigma dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Pois aí não vai aceitar o Brasil como uma potência regional, né? Enfim, é muito difícil isso. Olha, desculpe, talvez seja a idade, talvez seja a experiência, mas eu aprendi a ser realista. Eu aprendi muito com o budismo, o taoísmo, e ao mesmo tempo eu aprendi a ser realista na nossa profissão, né? Não vai haver essa conversão, especialmente no império em decadência acelerada como esse. Eles estão cada vez mais desesperados. Nem por necessidade, Pepe, nem se fosse uma necessidade para fortalecer um império, por exemplo? Pois é, eu estou chegando justamente a esse ponto. O império em decadência, cujas áreas de influência estão diminuindo cada vez mais. Ou seja, eles estão sendo expulsos da Eurásia, aos poucos, pelos russos, pelos chineses e agora até pelos iranianos. Esse acordo de parceria estratégica Irã-China é um negócio brutal, porque acabou com qualquer possibilidade que os americanos tinham, se eles achavam que tinham, de influenciar sobre o Irã, de provocar câmbio de regime, de fazer sabotagem interna, etc., de isolá-los, etc. Mudou o paradigma completamente. Expulsos da área principal do planeta do século da Eurásia, que é o que a gente já está vivendo. Na Europa, por que eles controlam? Essa declaração absolutamente crucial, não só do Kurt Campbell, ontem, né, quarta-feira, quanto do Biden falando para o Congresso. No fundo, a gente domina a Europa por causa da OTAN, porque a gente militarizou a Europa. Por isso que eles são nossos vassalos, né? O que sobra para eles? No Oriente Médio também. No Oriente Médio eles estão perdendo... Quais são os aliados americanos do Oriente Médio? Fora Israel, que é uma história que a gente já tem que ter o dia inteiro para conversar. O pós-Israel-Gaza, que acabou de acontecer, né? Sobrou a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. E não os Emirados Árabes, sobrou Abu Dhabi, que é o Sheikh Zayed, que é o padrinho do Mohammed bin Salman na Arábia Saudita. Sobraram esses dois crápulas como os aliados dos americanos. Todo o resto é praticamente inimigo, ou querendo se distanciar cada vez mais. O que sobrou, Leonardo? A América Latina. E aí eles vão enfiar as garras ao fundo para não perder a América Latina ou as áreas de influência principais da América Latina. Especialmente para não perder o grande questão é a estratégia, né, Pepe? Seria uma estratégia de rapina ou de desenvolver para tornar aliados. Vamos imaginar o que aconteceu no passado, né, quando você teve aliança pelo progresso. Aliança assim. Pelo progresso, sim. Né? Se isso poderia ter uma versão 2.0, né? Não com esses caras. Eles não seriam inteligentes a esse ponto, né? Não! Puta, excelente! Você me deu a resposta.
Eles não têm o QI, a amplitude de visão, e, sabe, escapar do seu narcisismo absoluto de potência. Bom, veja o mantra do Biden, né? Os Estados Unidos vão voltar a ser os maiores do mundo. Mas eles ainda estão nisso, sabe? É muito limitado. O nível de análise intelectual é primitivo.